Bom dia, tudo bem? Hoje, sexta-feira, então vamos fazer uma prece. Bondoso Jesus, mais uma semana está chegando ao seu fim. Muitas conquistas, mas também trouxe grandes reflexões. Bondoso Jesus, fica conosco neste dia, graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, hoje não temos nenhuma atividade em nossa casa espírita. O dia é reservado para preparações de palestra, para o estudo, de reuniões nacionais. Mas só lembrando a você que ainda não fez a inscrição para a Concafras, a semana que vem nós teremos a Concafras, na sexta-feira, no sábado e no domingo. Então, entre lá no site da Concafras, www.concafras.com, e faça a sua inscrição. Muito bem, meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo. E estamos transmitindo, por meio da mediunidade de Chico Xavier, comentários às cartas aos Coríntios. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos, e Deus destruirá aqueles e este. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Manjares. O alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução e não o fim da evolução em si mesma. Há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser em toda a vida. Trabalham para comer e procriam sem pensar. Quando se lhes fala do espírito ou da eternidade, bocejam despreocupadas quando não trocam aflitivamente de assunto. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando a divina lei, nunca se lhe utilizará a colaboração preciosa. Valioso e indispensável à experiência física é o estômago. Veneráveis e sublimes são as faculdades criadoras. Urge, contudo, entender as necessidades do espírito imperecível, esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens. Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Para a comunidade dos aprendizes aplicados e prudentes, todavia, brilha no Evangelho o eloquente aviso de Paulo. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mensagem de Emmanuel, publicada no livro Vinha de Luz, capítulo 172. Meus amigos, esta comunicação de Emmanuel nos traz grandes ensinos
para as questões relacionadas ao corpo. O corpo, como nós sabemos, o próprio Paulo nos diz que é um templo do Senhor. E muitas vezes, sejam pela alimentação excessiva, que causamos grandes dores ao nosso corpo. E isto reflete em nossa alma. Então, o corpo deve ser bem cuidado por nós. Quando nós nos alimentamos de maneira gulosa, quando nós viciamos, porque não é o corpo que é viciado, não é o corpo físico que é guloso, é o nosso espírito. Então, quando nós fumamos, quando nós usamos drogas, quando nós tudo isso é agressão ao nosso corpo. E de tal maneira, nós agredimos o nosso espírito. Porque tudo que fazemos com o nosso corpo físico, nós gravamos em nosso corpo perispiritual. Por isso, meus amigos, é importante educar-nos enquanto espírito. Muitas vezes a gente fala assim, a carne é fraca. Não é a carne que é fraca, né? Porque o nosso corpo não pensa, o nosso corpo não toma decisão enquanto físico. Quem toma as decisões é o espírito que anima o corpo, ou seja, o nosso espírito, ou nós mesmos, né? Então, quantas vezes nós afligimos o nosso corpo? Depois nós queremos castigá-lo, ou antigamente amarrava o silício, né? Utilizava o silício para ficar sentindo as dores, ou a autoflagelação. E hoje, muitas vezes, ficamos horas e horas em jejum, sacrificando o nosso corpo, ou ajoelhados, fazendo longas procissões, no intuito de fraquejar o nosso corpo, para machucar o corpo, porque é o corpo que nos levou ao pecado, vamos assim dizer, né? Então, quem levou o corpo a errar fomos nós mesmos, que utilizamos os meios do nosso corpo para o nosso bel prazer. Então, meus amigos, vamos no dia de hoje fazer prece por todos aqueles que precisam das nossas orações. Nós mesmos precisamos. Temos que vencer tantos vícios morais que se instalam em nós pela nossa invigilância. Aqueles irmãos que são usuários de entorpecentes, oremos por eles. Aqueles outros que se encontram detidos, presos, oremos, meus irmãos. Bondoso Jesus, olhe por todos os nossos irmãos que se equivocaram, e nós também, Senhor. Nos colocamos neste bolo, porque também erramos, e quantas vezes erramos muito mais do que os outros, porque nós temos o conhecimento do que é certo. Outros, muitos, são ignorantes. Bondoso Jesus, cuida de cada um de nós nesse dia, principalmente aqueles que estão se viciando, os entorpecentes, aqueles que estão já comprometidos nestes vícios. Fica conosco, Senhor. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, minhas amigas, que os raiozinhos de sol possam auxiliar todos os familiares que têm seus filhos viciados em drogas. Fica conosco, Senhor. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, minhas amigas, tenhamos um bom dia.